Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao curso grátis de Bolo no Pote Gourmet. Neste curso grátis, vamos te ensinar a fazer bolos de pote gourmet de ninho com morango. E para facilitar, vamos começar pelo pão de ló, ok? Receita muito simples. Anote os ingredientes: 5 ovos médios, 180 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de farinha de trigo, não precisa peneirar, a não ser que você queira, 90 ml de água, uma colher de sopa rasa de emulsificante, uma colher de sopa rasa de essência de baunilha e uma colher de sopa rasa de fermento em pó. Você precisará também de uma batedeira, forma de bolo redonda, geralmente 4 formas de 14 centímetros de diâmetro e profundidade de 5 centímetros, ou então 2 formas de 20 centímetros de diâmetro e mesma profundidade. Além disso, lembre-se de pré-aquecer o forno a 180 graus por pelo menos 10 minutos. Vamos ao modo de preparo? Nós vamos começar aqui colocando os nossos ovos. Em seguida, o açúcar. Vamos dar uma misturadinha e vamos começar a bater. O ponto é mais ou menos esse aqui, eu vou mostrar assim para vocês, tá? O ponto é aproximadamente esse daqui, a hora que o açúcar e o ovo e os ovos se unem, tá certo? Agora nós vamos seguir com a farinha. Vamos colocando ela aos poucos aqui, tá? Antes de começar a bater, para não fazer aquela poeira de farinha. Colocamos um pouquinho e vamos dar uma batidinha. Adicionamos mais farinha. Vamos deixar ela juntando tudo aqui certinho, tá bom? A farinha não precisa estar necessariamente toda batida, mas pode adicionar na água, as 90 ml de água, tá ok? Agora adicione uma colher de sopa rasa de essência de baunilha. Aí agora deixa bater um pouquinho até ficar bem homogêneo, tá bom? Agora vamos adicionar o emulsificante, uma colher de sopa rasa, e vamos dando uma ajudinha para ele se misturar. E o emulsificante vai transformar o tamanho da massa, fazer praticamente dobrar de tamanho. Vamos girando aqui até ela dobrar de tamanho e deixamos bater aqui, tá certo? Agora que nossa massa dobrou de tamanho, desligamos a batedeira. Vai ficar bastante grudado aqui e a gente vai, com o auxílio de uma colher, tirar esse excesso, tá ok? Agora que acabamos aqui de misturar todos os ingredientes, vamos adicionar o nosso fermento em pó, tá ok? E aqui o pulo do gato dele
é que você vai ter que mexer manualmente, delicadamente. O fermento em pó ele não pode ser batido na batedeira, tem que ser manualmente, tá ok? Olha pessoal, você quer a nossa massa pronta, olha como ela fica bonita. Fica bonita, né? Então, agora a gente vai preparar ela para levar ao forno. Lembrando que o forno tem que estar pré-aquecido por pelo menos 10 minutos em torno de 180 graus. Agora vamos despejar a nossa massa em uma forma. Lembrando que ela precisa já estar untada e ter diâmetro de 14 centímetros por 5 centímetros de profundidade, sendo necessário 4 formas desse tamanho para essa receita. Ou então 2 formas de 20 centímetros de diâmetro, tá ok? Fazendo dessa forma vai dar certinho porque é praticamente o tanto que precisa que rende nossa receita. Nós vamos levar ela ao forno por 30 minutos ou de acordo com o seu forno pode ser um pouquinho mais ou um pouquinho menos. E para você saber o ponto, o pulo do gato é o seguinte: pega um palitinho e fura a massa e se o palitinho sair seco da massa, quer dizer que já está no ponto e é só retirar e deixar esfriar. Tá? Olha só como ficou bonito o nosso pão de ló. Ficou bem macio, bem fofinho. E um detalhe importante, essa casquinha por cima, essa casquinha também que fica nas laterais e por baixo, nós vamos precisar removê-la, pois a gente vai deixar esse pão de ló em farelo. E para esfarelar é muito simples, é só cortar ele em pedaços e começar a transformar em farelo, depois que tirou a casquinha. Já aprendemos a fazer o pão de ló, então vamos para a segunda parte, o recheio. Vamos então aos ingredientes. Nós vamos precisar de 500 ml de mistura para chantilly gelado, ou seja, a gente vai ter que manter ele por no mínimo 24 horas em geladeira e no congelador por 10 minutos antes do uso. Só que dependendo do fabricante pode ser indicado uma forma diferente, mas para este fabricante nós utilizamos esta forma. Vamos precisar também de uma caixinha de leite condensado. Vamos precisar de 200 gramas de chocolate nobre branco derretido. O chocolate nobre, ele é um chocolate que é feito da manteiga de cacau puro, ou seja, ele é o puro chocolate. Se você olhar lá, procurar, vai encontrar uns chocolates mais em conta, que é a cobertura. Eles não são tão gostosos quanto o chocolate nobre, tá bom? Aí também temos 200 gramas de leite ninho que vamos precisar, porque o nosso sabor é leite ninho com morango. E para finalizar os ingredientes do recheio, nós vamos utilizar uma colher de sopa rasa de emulsificante. Além dos ingredientes, vamos precisar também da batedeira e vamos utilizar o micro-ondas para derreter o chocolate. Mas caso você preferir achar mais fácil, ou então caso não tenha o micro-ondas, pode derreter em banho-maria no fogão sem problema, tá bom? Então, tem um detalhe que eu gostaria de salientar com vocês antes. Sempre que for utilizar o micro-ondas para derreter o chocolate, faça intervalos de 30 segundos e mexa o chocolate para que ele não queime. Quando você notar que o chocolate está próximo do derretimento, reduza de 30 para 15 ou para 10 segundos, para que você consiga ter o controle e não permita que o chocolate chegue a queimar. Não deixe ele chegar nem perto desse queimar. Caso isso aconteça, o que acontece? Ele dá um amargor muito ruim e a gente quer dar qualidade para os nossos bolinhos de pote, não é verdade? Então, eu recomendo que tenham bastante atenção nesse ponto, caso forem utilizar o micro-ondas para derreter o chocolate, ok? Então, vamos seguir para o modo de preparo. Vamos começar agora adicionando o chantilly à batedeira. Vamos adicionar aqui 500 ml, que nem eu disse antes, tá? E a gente vai começar, antes de eu começar a bater, eu vou explicar para vocês certinho. Primeiro, a gente vai começar a bater em velocidade média. Em seguida, a gente vai ajustar essa velocidade para máxima. Quando tiver uma consistência bacana, a gente já começa a jogar para máxima. E depois que tiver aquela consistência realmente de chantilly, que a gente vai mostrar no final do vídeo, é que ele está pronto. Mas não se prenda assim a um tempo. Cada batedeira tem o seu tempo específico, tanto essa daqui, que é comum, como a planetária, enfim. Você vai seguir a sua batedeira, o rendimento dela, tá ok? Então vamos começar a bater aqui no nosso chantilly.
Quando estiver mais ou menos nessa consistência, vocês já aumentam a velocidade da batedeira para a máxima, tá ok? Mostrando para vocês aqui o nosso chantilly, ó, tá prontíssimo. Ó a consistência bonita que ele ficou. Ó, coisa linda. Agora, nós vamos adicionar o leite condensado. Sempre que eu abro leite condensado ou creme de leite, eu solto todas as beiradinhas que eles têm, porque a gente consegue aí aproveitar o maior aproveitamento dele, tá certo? E eu vou tirar aqui meu chantilly primeiro, tá? Deixar ele aqui, a gente vai adicionar tudo a batedeira. Aí, deu uma limpadinha. Agora vamos adicionar o leite. Já baixar a batedeira. Funciona. Vamos ligar ela, tá certo? Agora depois que ficou tudo homogêneo, leite condensado com o chantilly, vamos adicionar as 200 gramas de leite ninho. Agora nós adicionamos o nosso chocolate branco derretido. Vou adicionar todo ele aqui. A gente volta a bater, tá certo? Agora que o nosso chocolate ficou homogêneo com o restante da mistura, vamos adicionar o nosso emulsificante. Uma colher de sopa rasa, assim, não precisa ser muito, bem pouquinho mesmo, tá? E adiciona a mistura. Vamos voltar ela para a batedeira. Olha só como ficou nossa cobertura, olha, coisa linda, hein? Prontinho para ir para os bolinhos de pote. Chegamos agora à terceira e última parte do nosso curso grátis de Bolo no Pote Gourmet. Espero que estejam gostando do conteúdo mais do que nós adoramos em fazer este curso para você. Peço que deixe seu gostei, se inscreva e toque no sininho para receber as notificações de novos conteúdos que vamos trazer para você aqui neste canal. Outra coisa que quero falar é que vamos te dar um presente por ter chegado até aqui, uma apostila digital e grátis com recheio de ovo maltine. Além de aprender como fazer esta receita do curso, nada melhor do que ter um outro sabor, um outro tipo de recheio, né? Para começar o seu negócio, não é verdade? Para baixar, o link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Agora você que está se empenhando bastante nesse curso e quer ir muito mais além na sua venda de bolos no pote, tem uma dica especial para você. Tudo que ensinamos neste curso, aprendemos com uma super apostila que tem mais de 50 receitas de bolos no pote gourmet, criado pela melhor confeiteira da atualidade. Além disso, adquirindo a apostila dela, você terá um excelente alinhado na hora de produzir bolos de pote gourmet, pois além de aprender mais de 50 receitas passo a passo, você receberá também 2 bônus incríveis. Este conteúdo é um arsenal completo para iniciar seu negócio. O acesso à apostila chega em seu e-mail após a confirmação de pagamento e é só baixar. Simples assim. E o preço? Super especial. O link está na descrição e é só acessar e garantir sua vaga, pois as condições são por tempo limitado.
Um último recadinho que eu quero dar para vocês é que o nosso site ele tem conteúdos incríveis e gratuitos para você. Vamos deixar o link aqui na descrição para o site sobremesalucrativa.com.br. Lá vão ter todos os conteúdos que postamos sempre que possível para deixar algo assim totalmente grátis, um acervo gratuito para você aprender muito mais receitas lucrativas, tá certo? E sem estender mais, vamos à terceira parte do nosso curso, a montagem. Então, para finalizar o nosso curso, vamos aos ingredientes que você precisará para esta parte de montagem? Então, vamos lá. Pão de ló em farelo, que a gente já fez na primeira parte. O recheio de ninho, que a gente fez na segunda parte do curso. Caso você queira atribuir crocância ao seu recheio, você pode adicionar chocolate branco picadinho. Pegar um pouquinho daquele chocolate, picar ele, deixar ele bem picadinho em pedacinhos pequenos e adicionar ao recheio. Vamos também utilizar leite ninho para decorar. Vamos precisar de morangos. Acredito que 2 bandejas sejam mais que o suficiente, dependendo da quantidade que vocês forem utilizar. Vamos também precisar fazer uma mistura com 100 ml de água e 1 colher de sopa de leite condensado. É só juntar os dois até ficarem homogêneos e pronto. Ele vai servir para a gente umedecer a nossa massa do pão de ló, tá certo? Além dos ingredientes, vamos precisar também do bico para confeitar com a manga ou um bisnagão que você pode utilizar para o recheio que seja compatível com esse tamanho de bico, que fica mais fácil para a gente manusear. Vamos precisar também dos potes onde os nossos bolinhos vão ficar acomodados, né? Eu recomendo os potes redondinhos de 200 a 250 ml, aqueles com tampinha, tudo certinho. Ou então você pode procurar um potinho estilizado, que nem é o que eu vou mostrar no vídeo, tá certo? Também vamos precisar de uma bisnaga de ketchup, para aquelas bisnagas normal que a gente coloca condimentos, para a gente poder facilitar a utilização da solução de água com leite condensado, tá bom? E para quem for padronizar os bolinhos de pote com peso, tudo certinho, utilize uma balança de cozinha. Tem balanças muito em conta em diversas lojas aí de multicoisas, né? Que a gente encontra esse tipo de produto. Essas balanças de cozinha que são bastante precisas e olha, é uma mão na roda para quem quer criar um padrãozinho de tamanho, tá certo? Então, vamos à montagem, que eu acho que vocês estão ansiosos para isso. Agora começar a montar nossos bolinhos de pote. Vamos começar aqui com uma camadinha de pão de ló. Vamos colocar ele aqui no fundo. Faz um fundinho de pão de ló. Bem bonitinho. Agora vamos umedecer a massa. Bem gotinha mesmo, sabe? Umedecida. Agora vamos utilizar o morango para decorar. Vou colocar desta forma aqui, tá? Vocês coloquem da forma que vocês preferirem. Como eu tô com a luva, é um pouquinho mais escorregadio, mas são ossos do ofício, né? Vamos lá. Colocamos mais um aqui. E para fechar com chave de ouro, mais um aqui. Em cada quininha. Vamos agora para o nosso recheio. Vamos rechear bem, bem generoso. Vamos ser bem generosos nessa primeira camada de recheio. Dá uma ajustadinha aqui, outra ali. E vai deixando ele bem niveladinho. Qualquer coisa, corte os morangos menores que eu, tá? Às vezes o meu ficou cortado um pouco grande para esse potinho. Mas talvez para outro potinho dê muito certo. Colocamos aqui. Caso vocês acharem interessante, pode utilizar aqui o chocolate branco, ou um pouquinho assim, um salpicadinho de ninho, só para dar uma lembrança assim do ninho, ou do chocolate branco para dar uma leve crocância. Isso aí vai com vocês, tá bom? Agora vamos fazer outra camada de pão de ló.
bela camadinha de pão de ló. Cobrimos bem. Não vamos esquecer de umedecer nossa massa. Essa parte eu gosto de umedecer bem. E agora completamos com o nosso recheio. Limpadinho aqui. Não precisa ser tão generoso quanto a primeira camada, mas faça bem bacana. Tome cuidado que às vezes o pão de ló ele vem com recheio e acaba estragando sua apresentação. Então muita cautela na hora de fazer nessa parte. Olha como ficou muito bonito. E agora vamos salpicar um pouquinho de ninho. Se tiver uma peneirinha pequena e quiser fazer numa peneirinha, pode ser. Se quiser fazer na colher que eu estou fazendo, também pode ser. E o grande finale, um belo do morango. E vamos fechar o nosso bolinho de pote. Olha como ficou maravilhoso o nosso bolinho. O que vocês acharam? Olha, coisa linda, né? E agora é só levar na geladeira, manter esses bolinhos sempre gelados, tá? É muito interessante deixar eles gelados porque o sabor fica muito melhor. Vamos fazer então mais um? Vamos lá. Vou colocar aqui aquela primeira camadinha de pão de ló. Bem bonitinha, uma caminha bem fofinha. Pão de ló. Agora voltamos a umedecer a nossa massa. Opa, meu potinho tá vazando aqui, já apertei de novo. Umas gotinhas de pão de ló aqui. De pão de ló não, de umedecer a massa um pouquinho. Agora eu vou fazer uma outra forma que vocês podem fazer que fica bem legal. Os moranguinhos, assim, ó. Eles estão menores, mas eles vão ficar ocupando as lateralzinhas, assim, ó, em maior quantidade. Caso dê uma escorregadinha aqui, eu peço desculpas, tá? Que a luva tá bem escorregadia. E vamos montando ele assim. Perfeito. Agora vamos colocar uns moranguinhos aqui no meio também. Ó. Isso, ó. Fiz uma caminha assim de morangos com umas lateralzinhas de morango. E agora vamos para o nosso recheio. Completando aqui nosso recheio. Bem generoso também. É isso. Agora vamos dar aquela alinhada. É isso. Se vocês quiserem, como eu disse anteriormente, leite ninho ou chocolate, tá? Chocolate branco picadinho, bem picadinho, só para dar uma crocância. Aqui eu coloquei leite ninho e eu vou utilizar alguns pedacinhos de morango. Como é ninho com morango, vamos ser um pouquinho mais generosos no morango. E vamos fazer outra camadinha de pão de ló.
nossa camadinha de pão de ló por cima do recheio. Que bonitinho ficou. Agora vamos umedecer nossa massa. Opa, deixa eu escapar daqui. Vamos umedecê-la. Isso, bem umedecida. Agora vamos a mais um pouco de recheio, que nesse caso vai ser uma cobertura, né? Não muito diferente disso. Como eu disse no bolinho anterior, não precisa ser tão generoso quanto a parte de baixo, mas um bom tanto. Vamos aqui dar uma chegadinha, tomando cuidado para não trazer massa para cima do recheio, que a gente quer que ele fique bem homogêneo, só realmente recheio mesmo. Vamos aqui, se quiser colocar pedacinho de morango ou de chocolate, fique à vontade. Eu vou colocar leite ninho. Vou picar um pouquinho de leite ninho aqui por cima. E foi lá. Nosso morangão. E tampar. Olha como ficou lindo o nosso bolinho. Muito bonito, né? E deve estar muito gostoso também. Olha que interessante. Ficou muito show. Espero que dê certinho para vocês verem aí, tá? Mas olha, ficou lindo o nosso bolinho, não ficou? Olha, as duas formas que a gente fez aqui, aqui com um pouco menos de morango e aqui com um pouco mais de morango. E aí você, aqui, perdão, aqui com um pouco menos de morango, aqui com um pouco menos de morango, aqui com um pouco mais, e você faz do jeito que preferir.